Então, vamos lá, vamos começar a correção da nossa atividade, começando pela página 124, né? Então, a gente tem o contorno, tá? Nessa página, tá pedindo pra gente desenhar tanto a região plana como o contorno. Então, pediu pra você usar aí o lápis de vocês, os sólidos. Como não dá pra gente pegar os sólidos que a gente já tinha feito, né? A gente pode fazer o desenho da região plana e fazer o contorno dela. Por exemplo, eu vou pegar aqui, fazer um triângulo. Então, a região plana. Na região plana, toda essa parte do triângulo, ela é pintada. Não pode esquecer disso, né? E aí, se você quiser, aqui, nessa parte, é o contorno. Então, a gente vai deixar apenas o contorno do nosso triângulo. E do mesmo jeito, nessa parte aqui embaixo, tá? Pediu a região plana, então eu vou fazer um círculo. A região plana, ela é pintada, então eu pinto. E nesse outro lado, eu só deixo o contorno do meu círculo. Então, eu tenho a região plana e o contorno. A região plana e o contorno, ok? Dessa questão. Agora, a gente vai para a página 125, tá? Na página 125 aqui, ó, a gente tem veja as principais regiões planas, seus contornos, seus nomes e seus elementos. E responda. Nessa região plana, tem uma região quadrada, tá indicando pra gente o vértice e está indicando o lado, tá? Então, quantos lados tem essa região quadrada? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 lados. Então, eu escrevo aqui 4 lados. E quantos vértices? O vértice é o encontrozinho de cada lado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices. Agora, o contorno. Contorno eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. E 1, 2, 3, 4 vértices. Agora, região retangular. Quantos lados? 1, 2, 3, 4 lados. Então, 4 lados. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4 vértices. E aí, o retângulo aqui, o contorno da região retangular. 1, 2, 3, 4 lados. E 1, 2, 3, 4 vértices. A região triangular. 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 vértices. 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 vértices. E agora, nós temos a região circular. Na região circular, o que é que acontece? Nós não temos lado e não temos vértices, tanto na região circular como na circunferência, tá?
Essa atividade oral. Dizem que uma pessoa antiquada, que não aceita ideias novas, é quadrada. Você costuma conversar com seus amigos sobre suas ideias e opiniões e com sua família. Importante manter, né, o diálogo entre a família, principalmente nesse período de pandemia, onde a gente está tão próximo um ao outro, né? Então, vamos conversar com a nossa família, que são nossos primeiros amigos, tá? Os nossos verdadeiros amigos. Vamos lá para a página 126 agora? Vamos. Terceira questão aqui. Qual é a figura intrometida? A figura intrometida é aquela figura que não faz parte de todas as regras que as figuras apresentam, né? Ela é a única diferente, vamos dizer assim, de todas as outras figuras. Então, nós temos aqui, ó, letra A, contorno, letra B, um contorno, letra C, um contorno, mas a letra D não é um contorno. O que é que ela é? Muito bem, ela é uma região plana. Então, quem é a figura intrometida? A letra D. A figura D. Por que ela é a figura intrometida? Porque ela é uma região plana. Muito bem. E os outros são o quê? Contornos. Ok? Quarta questão. Use uma régua e trace os contornos indicados a seguir. A gente vai utilizar uma régua, né? Vocês usaram aí uma régua. A Tialda também está usando uma régua. A gente vai fazer um retângulo que tenha 4 pontos como vértices. Então, aqui tem os pontinhos, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui já dá para eu ligar e formar o meu retângulo. 2 lados, 3 lados, 4 lados. Então, eu tenho aí um retângulo. É amarelo, nem sei se dá pra ver. E agora tá pedindo para formar um triângulo que tenha os 3 pontos como vértice, ó, esses 3 pontos. Então, aqui eu vou ligar os 3 pontos e vou formar um retângulo. Desculpa, vou formar um triângulo. Retângulo foi o outro, né? Então, ó, com 3 vértices, eu formei um triângulo. Com 4 vértices, eu formei um retângulo. E agora, traçando a circunferência, tá? Nessa é uma atividade em grupo, mas a gente pode fazer sozinho ou com quem estiver fazendo as atividades com a gente. O jardineiro Caio está construindo um canteiro circular. Veja ao lado como ele faz para traçar a circunferência. Preste atenção à imagem. Nessa imagem, ele está traçando a circunferência dele. Então, converse com os colegas sobre as maneiras de traçar uma circunferência. E o livro já deu uma ideia de como a gente traçar. E Tialda foi lá pegar as moedinhas. São 3 circunferências de tamanhos diferentes. Então, Tialda vai usar uma moeda de R$1, uma moeda de 10 centavos e uma moeda de 50... Não, essa é 10 centavos. Espera aí. Vou pegar aqui. Uma moeda de
50 centavos, tá? Então, a gente vai fazer a circunferência delas. Então, aqui, ó, a de R$1 é grandinha, mas vai dar pra colocar aqui, ó. A de R$1, a circunferência, bem grandinha. Agora, a circunferência da de 50 centavos. Mas vocês podem usar aí o tamanho que vocês quiserem, tá, minha gente? Pode usar de 1 centavo, pode usar de 5 centavos, a de 25 centavos. Vocês é quem... O importante é pegar a moedinha e fazer a circunferência, ok? Então, ó, nós temos 3 circunferências de tamanhos diferentes. Agora, pense e responda. Como podemos fazer para desenhar um círculo? E aí? Como é que a gente pode fazer agora? A gente tem aqui circunferências. E aqui na letra C tá pedindo pra gente desenhar um círculo. Pensaram direitinho? Então, basta... O que é que basta a gente fazer? Desenhar a circunferência. A gente desenha a circunferência. E depois, ó, pintar dentro da circunferência. E aí, a gente tem um círculo, tá? Então, Tialda vai colocar a resposta aqui, ó. Basta desenhar uma circunferência e pintar o seu interior. Então, a gente desenhou a circunferência e pintou o interior dela. Então, aí nós temos um círculo agora, tá bom? Aqui pediu para, no caderno, em uma folha à parte, desenhe alguns círculos de tamanhos diferentes, tá? Então, aí é só uma atividade extra para vocês realizarem, tá bom? Vocês podem pegar diferentes objetos dentro da casa de vocês que dê para desenhar círculos. Lembrando, aqui é círculos e não a circunferência. Tem que fazer a circunferência e pintar no interior, pintar dentro dela para virar um círculo. Agora, a gente vai para a página 127, tá? Na página 127, a gente tem esse explorar e descobrir. Para esta atividade, vocês vão precisar de palitos iguais a esses daí. Pode ser palito de fósforo, né? Use 12 palitos e forme essa figura ao lado aqui, ó. Usando 12 palitos, já tá mostrando a figura. A figura que você montou será o ponto de partida em cada item. Faça o que se pede e, em seguida, pinte nas figuras apenas os palitos que ficarão após a retirada. Então, aqui a gente tem essa figura e tem a figura A, que é com essa explicação, a figura B, que é com essa explicação, e a figura C, que é com essa explicação, tá? Então, na letra A, você vai retirar 2 palitos, de modo que os restantes formem 3 quadrados. Então, a gente vai deixar esse palito, esse palito, esse palito, esse palito. Formou um quadrado. Vamos deixar esse e esse. Formou 2 quadrados. E vamos deixar esse e esse. E formamos 3 quadrados. E no caso, esses 2 aqui que não ficaram pintados são os 2 palitos que a gente retirou, tá?
Agora, na letra B. Na letra B, tá pedindo para retirar 4 palitos. Retire 4 palitos, de modo que, que os restantes formem 2 quadrados. Então, eu tenho 1, 2, 3. A gente tem o primeiro quadrado. E a gente precisa tirar quantos palitos? 4. E eu tenho outro quadrado. E agora, 1, 2, 3, 4 são os palitos que eu retirei. E formaram 2 quadrados. E no 4, você vai tirar 4 palitos, de modo que os restantes formem apenas um quadrado. Então, agora a gente vai ter que formar apenas um quadrado. Então, fácil demais. Vai ter que ficar o quadrado grandão, ó. Tá? E a gente tira 1, 2, 3, 4 palitos. Ok? Conseguiram fazer direitinho? Vamos para o desafio. Você já observou um favo de mel, como esse da foto? Nele, cada parte lembra um contorno, como esse desenhado aqui. Quantos lados tem esse contorno? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, a gente escreve aqui, ó, 6 lados. Letra B. Você sabe o nome que se dá a um contorno com esse número de lados? Então, qual o nome desse contorno que tem 6 lados? Descubra desenhando a trilha do quadro 1. Ó, essa trilha aqui, você vai desenhar ela no quadro 2. Os quadradinhos com as bolinhas vão indicar as letras do nome na ordem. Depois registra o nome do contorno. Então, a gente vai começar aqui, ó. 1, 2, no terceiro quadradinho. Então, 1, 2, terceiro quadradinho. Então, a gente começa pela letra H. Vou até colocar aqui, ó. Começou pela H. Depois veio pra aqui, ó. Letra E. Vou colocando aqui. Depois, ó, pulou uma casa, uma coluna e veio para esse primeiro quadradinho. Pula essa coluna e vem para esse quadradinho do X. Então, X. Depois do X, na mesma coluna do X, vai para o último quadradinho. Então, o último quadradinho dessa mesma coluna é a letra A, com acento. Então, assim. Agora, do A, ele foi para outra coluna, sendo que no segundo quadradinho. Então, o segundo quadradinho da outra coluna é a letra G. Então, G. Vou ligar aqui. Próxima coluna é o quadradinho do lado, o segundo quadradinho, que é a letra O. O. E agora, na mesma coluna, ele foi para o último quadradinho. Letra N. E na última coluna, o terceiro. 1, 2, 3. Aqui, ó, na letra O de novo. O. Então, o nome desse contorno que tem 6 lados é um hexágono. Hexágono. Muito bem. Isso mesmo. Então, a gente descobriu. Vamos lá para o próximo. Agora, a gente vai para a página 128, onde tem falando sobre os quadriláteros. Observe os painéis desenhados. Então, aqui a gente tem 4 painéis desenhados. Nas peças que formam os painéis,
podemos identificar esses contornos, ó. Vocês encontram esses tipos de contornos aí no painel, né? Em todos esses painéis. Então, todos esses contornos, eles podem ser chamados de quadriláteros. Então, os quadriláteros, eles têm 4 lados, sendo que de formas diferentes, tá? Então, quadrados, retângulos, tá bom? Então, a atividade em grupo que você faz aqui, só para conversar. Converse com os colegas sobre por quê. Por que os quadriláteros, eles têm esse nome para esses contornos? Quadriláteros, 4 lados. Muito bem, porque eles possuem 4 lados. Os quadriláteros a seguir, você já conhece. Escreva o nome que é dado a cada um deles. Então, como é o nome que a gente dá a esses 4 quadriláteros aqui? Muito bem. Quadrado. Isso mesmo. Agora, estes quadriláteros você também já conhece. Escreva o nome que é dado a cada um deles. Como é o nome desses quadriláteros aqui? Vocês também já conhecem. Retângulo. Muito bem. Agora a gente vai para a página 129. Atividade em grupo. Veja agora estes quadriláteros. Eles são chamados de paralelogramos. Então, a gente tem os paralelogramos, que são aqueles que têm 2 pares de lados paralelos e iguais. Ó, lados paralelos e iguais, lados paralelos e iguais. E aqui nós temos os trapézios, que tem um par de lado paralelo só. Então, esse é paralelo a esse, mas esse aqui não é, ó. Eles seguem direções diferentes, tá? Eles seguem direções diferentes, tá certo? Converse com os colegas quais são as características comuns a todos os paralelogramos e quais são as características comuns a todos os trapézios. No caso, é para vocês conversarem aí com o papai, a mamãe, a vovó, com quem está fazendo a atividade com você. Os paralelogramos, como a gente já falou na aula, eles, os lados dele, os lados opostos, eles caminham na mesma direção. Aqui caminha para cá, aqui caminha para cá, ó. Esse sobe, esse sobe. Então, o paralelogramo caminha na mesma direção. E nos trapézios, apenas 2 lados caminham na mesma direção. Por exemplo, esse lado caminha na mesma direção. Mas esses 2 lados, eles caminham na direção oposta, tá? Interpretem esta frase. Dizemos que os paralelogramos têm 2 pares de lados paralelos e os trapézios têm um único par de lados paralelos. Então, foi o que a gente conversou, né? São 2 pares paralelos porque 2 pares caminham na mesma direção. E o trapézio tem um único par paralelo porque o outro par não caminha na mesma direção. Então, só fica um par paralelo. Tá bom? Quinta questão. Aqui não responde nada porque era só para conversar. Quinta questão. Observe os contornos e complete as afirmações com as letras correspondentes. Então, A, B, C e D. A gente tem contornos. Os contornos são 3 contornos que são quadriláteros.
Quadriláteros são que tem 4 lados, mas tomar cuidado, né? Para depois a gente vai diferenciar paralelogramo e trapézio. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a letra A é um quadrilátero, eu vou colocar a letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra B não é um quadrilátero, tá? Então, letra C, 1, 2, 3, 4, ela é um quadrilátero. 1, 2, 3, 4, letra D também é. Destes 3 quadriláteros, A, C e D, o contorno é um paralelogramo. Qual dos 3 é um paralelogramo? Muito bem, para quem respondeu a letra D. Todos os lados eles estão indo na mesma direção. Já o trapézio é a letra C. Muito bem. Letra C. Então, agora, a gente vai para a página 130. Aqui, ó. Complete cada item com as medidas que faltam e desenhe os quadriláteros correspondentes. Então, aqui, vocês vão desenhar um quadrilátero, tá? Na letra A, se um quadrado tem um dos lados medindo 3 centímetros, então os outros lados vão medir quantos centímetros? Se é um quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, se um lado é 3 centímetros, os outros lados também vão medir 3 centímetros. Porque o quadrado, ele tem sempre o mesmo tamanho. Então, cada quadradinho desse é 1 centímetro. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui nós temos 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. B. Se um retângulo tem um lado de 3 centímetros e outro de 2, então os outros lados medem 3 centímetros e 2 centímetros. Não é um retângulo? O retângulo possui 1, 2, 3, esse lado igual a esse. 1, 2, 3. E esse outro lado, 1, 2, igual a esse. 1, 2. Então, aí a gente desenhou um quadrado e um retângulo. E todos dois são exemplos de quadriláteros. Atividade oral em grupo. Converse com os colegas sobre como são as medidas dos lados em todos os paralelogramos. Elas são iguais, né? As medidas. Agora, meça os lados desses paralelogramos, registre as medidas e confirme a estimativa. Pessoal, você vai usar de novo uma régua e você vai medir cada lado desses paralelogramos. Como na folhinha de Tia Alda imprimiu, ela é diferente, diminui um pouco de tamanho. Tia Alda vai dar as medidas, certo? Ó, porque na medição aqui vai dar menor, tá? Mas Tia Alda vai dar a dimensão aí, as medidas do livro de vocês. Então, medindo aqui esse paralelogramo, a gente tem 3 centímetros. E esse lado, ele é igual a esse lado. Então, 3 centímetros. Medindo esse, a gente vai ter 2 centímetros. E esse lado é igual a esse, 2 centímetros. Então, Tia Alda vai dar as medidas de cada um desses. 1 centímetro, esse lado é igual a esse, 1 centímetro. Aqui, 3 centímetros
e esse lado é igual a esse, 3 centímetros. Aqui tem 6 centímetros, 6 centímetros. Esse lado, 3 centímetros, esse lado, 3 centímetros, ok? E agora, o trapézio e os seus lados. Observe esses quadriláteros e indique as letras correspondentes. Letra A, o quadrilátero que não é trapézio. Qual desses é um quadrilátero que não é trapézio? A letra C. Muito bem. O trapézio que tem dois lados de medidas iguais. Letra A. E o trapézio que não tem lados e medidas iguais. Muito bem. Letra B. Agora a gente vai passar para a página 131, ok? Então, essa vem... A gente começa agora a segunda parte da nossa correção. Essa aqui já é da outra aula, não foi? Aqui a gente tem só as atividades e problemas para serem resolvidos, tá? Então, nas figuras abaixo, indique SG nos sólidos geométricos, RP nas regiões planas e C nos contornos, tá? Então, aqui é uma região plana, então RP. Aqui a gente tem um sólido geométrico, SG. Região plana, RP. Contorno, C. Sólido geométrico, SG. Região plana, RP. Sólido geométrico, contorno e região plana. Muito bem. Observe as figuras da atividade anterior e indique o item correspondente. Qual é a letrinha correspondente a um retângulo? Letra G. Isso mesmo. Qual é o cubo? Letra D. Região retangular, letra. A gente tem a região retangular, a letra B e a letra E. Então, B e E. Circunferência, letra H. E região triangular, letra A. Cilindro, letra I. Muito bem. Deslocamento e localização. Eu lembro que o Tialdo explicou para vocês, não é? Carlos tem que chegar no seu time e a gente tem que descobrir, saindo das regiões planas da coluna, dessa coluna aqui, próxima de Carlos, e ande para a direita, para cima ou para baixo, passando apenas por regiões planas da mesma forma. Então, aqui eu tenho um retângulo. Na segunda coluna eu tenho um retângulo, mas na terceira coluna eu não tenho retângulo, então eu não posso seguir. Agora eu vou para o círculo. Eu tenho um círculo na primeira coluna, círculo na segunda, círculo na terceira, círculo na quarta, círculo na quinta. Pronto, então agora eu sigo o meu trajeto. Muito bem. Ó, círculo, 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 círculo e círculo. Então, a gente chegou no time de Carlos. Então, Carlos torce para qual time? Muito bem, o central. Isso aí. Agora, a gente vai para a página 132. Na página 132, vem relembrando sobre simetria. Então, observe o desenho das letras, assinale cada desenho que representa simetria. Em seguida, trace o eixo de simetria.
Então, a gente tem a letra A, a letra F e a letra E. Quais são as letras que possuem simetria? Então, a gente tem simetria na letra A e a gente tem simetria na letra E. Vamos fazer o eixo de simetria? Vamos lá, a tia Alda vai usar aqui a régua e vai traçar o eixo de simetria da letra A, que é aqui no meio dela. Então, aqui tá o eixo de simetria dela. E agora, poderia ser assim? Não, porque esse lado seria diferente desse, tá? E agora, o eixo de simetria do E, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Esse lado é igual a esse, tá? Se fosse assim, esse lado seria diferente desse, então não era simetria. Tá bom? Vamos pro próximo. O próximo é o Tangram, que a gente fez tantas coisas, não foi? Usando dois conjuntos de peça do Tangram, Caio construiu essa figura aí, esse barquinho. Calcule e responda. Quantas peças sobraram? Então, a gente sabe que o Tangram, ele possui quantas peças? 7. Se ele usou dois conjuntos, então a gente tem 7 mais 7. 7 mais 7 dá quanto? 14. Então, ele usou 14 peças. Mas aqui, ele tinha 14 peças. Mas aqui nesse barco, ele usou quantas? Vamos lá ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele usou 10 peças. Então, eu tenho 14 menos 10, que vai ser igual a 4. Então, significa que sobraram 4 peças. Ele não usou 4 peças. Agora, que cor essas peças que sobraram tem? Então, vocês aí com a peça do Tangram, viram quais foram as cores dessas peças? Vamos lá? Ó, foram 3 azuis e uma laranja. Ok? Tá bom? Vamos para a sexta questão. Desenhe o que falta em cada item. Então, aqui, se eu tenho a região plana, eu vou desenhar aqui o contorno dessa região plana. Então, contorno, assim, assim, assim e assim. Muito bem. Agora, se eu tenho o contorno, eu vou desenhar a região plana, igual a essa, tá? Então, eu tenho assim, 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 assim e assim. Como é uma região plana, eu tenho que pintar o seu interior, não é? Então, eu tenho agora a região plana, tá bom? Vamos para a página 133. Continuando. Na página 133, vem falando sobre regiões planas, contornos e medidas. Marcelo vai cobrir a placa ao lado usando peças como essa daqui. Então, ele vai cobrir essa daqui usando peças igual a essa. Faça as divisões necessárias na placa, pinte e responda quantas peças ele vai usar. Então, vê, nossa placa já está meio que marcada aqui. Então, cada pecinha dessa é um quadradinho aqui, né? Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Agora, eu tenho outro 6, tenho outro 7, tenho outro 9, tenho outro 10, 9, 10. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantas peças ele vai usar? 10 peças. Ok?
Ok, vamos lá. Agora aqui é uma atividade em grupo. Mas dá pra gente fazer aí, tá? E se Marcelo cobrisse essa mesma placa aqui, essa mesma placa, só que dessa vez usando essa peça ao lado? Converse com os colegas sobre como chegar a esse valor. Então, para usar essa peça cabe aqui na metade de cada quadradinho, não é? Então, metade, metade. Metade, metade, metade. Ó, sempre metade. Então, significa que foi usado, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 peças. Olha, a gente poderia só pensar também ao invés de desenhar. Se esse aqui é a metade desse, então dariam 2. Então, era só dobrar o número. Então, 10, o dobro de 10, 20 peças. Não era? Mário mediu ao lado dos contornos abaixo, ele mediu todos os lados, usando aqui, ó, o seu palmo. Então, cada tracinho desse é um palmo de Mário. E registrou com os tracinhos. Quantos palmos de Mário há em cada contorno? Escreva o nome do contorno e os números de palmo. Então, que contorno é esse? É um retângulo. E ele tem quantos palmos? Deixa eu fazer assim, né? 1 palmo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palmos. Que contorno é esse? Triângulo. E ele tem quantos palmos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palmos. E aqui a gente tem um quadrado. Quantos palmos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palmos. Ok? Oitava questão. A medida de comprimento de um contorno é conhecida como perímetro, tá? Do contorno. Então, essas medidas aqui que a gente usa a reguinha para medir, para saber quanto mede, é chamado de perímetro. Calcule e registre. O perímetro dessa região em centímetro é, claro, como sempre, usar a régua. Lembrando a vocês, como o de tia Alda é impresso, tia Alda diminui um pouquinho o tamanho, não é igual ao de vocês, tia Alda já vai colocar, mas vocês têm que usar a reguinha para saber o tamanho, tá? Então, o tamanho do de vocês aí vai ser 5 centímetros, aqui 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro, aqui 3 centímetros e aqui 2 centímetros. Letra A. O perímetro dessa região plana. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou ter 2 mais 3 mais 1 mais 2 mais 3 mais 5, que vai ser igual a 16. Então, o perímetro dessa região plana é 16 centímetros. Agora, o perímetro de um quadrado cujos lados medem 17 centímetros. Ó, aqui está o quadrado e os lados dele medem 17 centímetros. Então, 17 centímetros, 17 centímetros,
17 centímetros, 17 centímetros. Como é que a gente vai calcular o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho 17 mais 17 mais 17 mais 17, que vai ser igual a 68. Então, 68 centímetros, tá bom? Agora, a gente vai para a página 134. Jean pintou 3 sólidos geométricos a seguir com tinta guache e carimbou em uma folha de papel todas as faces de um deles. Então, ele pintou o cubo, a pirâmide de base quadrada e o paralelepípedo com 2 faces quadradas. Calcule e responda. Quantas regiões planas Jean carimbou? Então, o cubo vai ter quantas regiões? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cubo vai ter 6. A pirâmide de base quadrada vai ter a base 1, 2, 3, 4, 5. E o paralelepípedo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele pintou 6 mais 5, 11. 11 mais 6, 17 regiões planas. Tá? Agora, preencha a tabela abaixo, registrando a quantidade de regiões planas carimbadas de acordo com a forma. Então, forma da região plana, quadrado. Quantidade de carimbos. Quantos carimbos teve a região plana quadrada? 6 aqui. Não foi? Aqui a gente tem 6 regiões quadradas. Aqui a gente tem mais uma desse triângulo, que tem a base quadrada, 7. E aqui a gente tem esse paralelepípedo com 2 faces quadradas. Então, 7, 8, 9 regiões quadradas. Quantas regiões retangular? Então, nós temos 1, 2, a da frente e a de trás. Então, nós temos 4 regiões quadradas. E regiões triangular, os lados desse triângulo, que são 4 também. Tá bom? Converse com os colegas sobre como podemos chegar ao número da resposta do item A usando os números da tabela B. É só somar a quantidade de carimbos, né? 9 mais 4, 13. Mais 4, 17. D. Complete o desenho do avião para que represente simetria em relação à linha verde. Cuidado com as cores, atenção às cores. Então, como vai ter que ter simetria, a gente vai ter que desenhar igual e pintar igual também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Desceu 2. 1. E agora, a gente vai pintar igual para que ele tenha simetria, não é? Tem que ser igual, tá? Então, aqui, de amarelo. E aqui de amarelo também. Essa parte maior aqui é cinza. Meu cinza ficou mais escuro. Mas aí, se vocês usarem lápis de cor, o cinza vai ser mais igual. E aqui, azul. Então, quando vocês pintarem aí, cuidado com as
cores, tá bom? Para as cores tentar se assemelhar mais para que a simetria seja melhor, tá? Agora, página 135. Carla e seus colegas construíram fichas coloridas como estas. Depois, eles colocaram uma ficha sobre a outra, de 2 em 2. Então, para fazer esse aqui, ele usou essa ficha amarela e usou esse quadrado azul. Então, aqui a gente vai pintar de azul. Para fazer esse aqui, ele usou esse daqui, que já tá a cor dele aqui, e usou esse pedacinho vermelho aqui. Então, eu vou e pinto de vermelho. Para fazer esse, ele usou esses dois... Aliás, ele usou esse daqui verde. Por isso que essa cor aqui é verde e essa cor aqui também é verde. E em cima dela, ele usou esse quadrinho aqui, que é laranja. Então, ficou desse jeito. E para fazer esse, ele usou esse verde, certo? E usou esse azul, que ficou na parte de baixo. O verde ficou em cima. Então, ele ficou verde e azul. Tá ok? Letra B. Complete as frases citando a cor das fichas. É possível colocar a fita... qual fita? Uma sobre a outra, de modo que coincidam, que uma feche a outra. Então, é possível colocar a ficha marrom sobre a amarela. Então, se a gente colocar a ficha marrom sobre a amarela, elas vão coincidir, não, uma vai ficar sobre a outra e não vai aparecer. Com duas fitas iguais à vermelha, é possível cobrir qual outra fita? Então, com duas dessa vermelha, é possível cobrir a laranja aqui. Então, laranja, ok? Desafio. Para traçar um contorno A, B, C, D, usamos uma régua e ligamos A com B, B com C, C com D e D com A, como na figura. Então, A com B, B com C, C com D e D com A. Trace os contornos EF. Então, EF é a letra E. Deixa eu usar para ficar mais escuro. E com F. F com G. G com H e H com E. Agora, IJKL. I com J, J com K, K com L e L com I. Agora, MNO. M com N, N com O e O com M, tá? Agora, qual destes contornos é um trapézio? Qual desses aqui é um trapézio? Muito bem, quem respondeu o contorno é F, G, H. Esse contorno aqui é F, G, H. Agora, trace um paralelogramo PQRS. Então, Tialda vai traçar aqui do lado um paralelogramo, tá? Como é um paralelogramo, então eles vão ter que ter os caminhos indo na mesma direção. Então, eu posso fazer assim, ó.
esse na mesma direção desse e esse na mesma direção desse. E agora, vou colocar os pontinhos. Então, eu tenho P, Q, R e S. P, Q, R, S, S, P. Tá ok? Então, agora a gente vai para a página 136, tá? Analise as regiões planas desenhadas em uma malha quadriculada, suas formas, a quantidade de quadradinhos de cada um em seu perímetro. Elas estão aqui. A, B, C, D, E, F. Estão todas desenhadinhas aqui, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai completar cada espaço desse quadro com sim ou não. Então, a região A e C tem a mesma forma? A e C tem a mesma forma? Não tem. Mas elas têm a mesma quantidade de quadradinhos? Sim. Então, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem o mesmo perímetro? Sim. A e B. Esse e esse. Então, tem a mesma forma? Não. Tem a mesma quantidade de quadradinhos? Também não. Tem o mesmo perímetro? Não. Se não tem a mesma quantidade de quadradinhos, não tem o mesmo perímetro. A letra D e a letra E. Essa e essa. Tem a mesma forma? Não. Tem a mesma quantidade de quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sim. Tem o mesmo perímetro? Sim. Não, não vai ter o mesmo perímetro, né? Esse perímetro tá menor que esse. Não vai ter o mesmo perímetro. Ok? B e D. B e D. Eles têm a mesma forma? Sim. Eles só estão deslocados, né? Um tá para cima e o outro tá de lado. Mas eles têm a mesma forma. Então, sim. Tem a mesma quantidade de quadradinhos? Sim. E tem o mesmo perímetro? Sim. E e F, esses dois que estão juntinhos aqui. Tem a mesma forma? Eles têm a mesma forma. Tem tamanhos diferentes, mas quadrado e quadrado. Então, sim. Tem a mesma quantidade de quadradinhos? Não. E um tem 4 e o outro tem 1. Então, não. Tem o mesmo perímetro? Não. Um é menor e o outro é maior. Então, não possui o mesmo perímetro. Os dados de 6 faces lembram o sólido geométrico chamado cubo. Então, aqui, ó, o dado lembra o cubo. Como são as faces de um cubo quanto às suas formas e seus tamanhos? Então, elas têm a mesma forma e têm o mesmo tamanho, né? As faces têm a mesma forma que a quadrada, né? E o mesmo tamanho. Não é? E o 15. Estas figuras mostram um paralelepípedo e a sua planificação. Termine de pintar as faces da planificação de modo que faces do mesmo tamanho tenha a mesma cor. Então, aqui, ó. Essa face amarela é essa aqui de cima, né? Então, se essa aqui de cima é amarela, a de baixo também vai ser amarela. Então, essa daqui vai ser amarela. A azul é essa aqui da frente
e a de trás. Então, essa daqui vai ser azul, junto com essa, tá? E agora, a verde, que são esses outros lados aqui, ó. Esse e esse que são verdes, ok? Agora vamos para a página 137. 137 agora. Aqui é falando sobre o deslocamento. A figura ao lado representa o bairro em que Joana mora. Para indicar o trajeto de sua casa até alguns locais do bairro, usamos pares ordenados. Então, aqui estão os pares. 2,5, 1,2, 6,6. Então, 2 e 5. Onde foi o local que ela chegou? Então, ela usou 1, 2 e subiu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, que lugar foi esse que ela chegou? Na escola. 1, ela andou só 1 e subiu 2. 1, 2. Que lugar foi esse que ela chegou? Correio. 6 e 6. Então, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e subiu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que lugar foi esse que ela chegou? O parque. Isso aí. Agora, a gente vai ver qual é a localização da padaria usando o par ordenado. Então, a padaria tá onde? A padaria tá aqui. Então, ela anda 1, 2, 3 e sobe 1. Então, 3 e 1. Na lanchonete, onde é que tá a lanchonete? A lanchonete tá aqui. Então, ela anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sobe 1, 2, 3. Então, 6 e 3. E a farmácia? A farmácia tá onde? Aqui. Então, ela anda 1, 2, 3, 4 e sobe 1, 2, 3, 4. Então, é 4 e 4, ok? Agora, a gente vai ter que achar o fórum, a locadora e a banca de revista. O fórum, ela anda 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sobe 1. Então, aqui está o fórum. E o fórum é representado pela letra F. Na locadora, ela anda 4, 1, 2, 3, 4 e sobe 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, está a locadora, que é representado pela letra L. E a banca de revista? Ela anda 2, 1, 2 e sobe 3. 1, 2, 3. Então, aqui está a banca de revista, representado pela letra B. Ok? Agora, chegando ao fim, quantos tracinhos desse cabem no contorno de cada letra aqui, ó, da palavra fim? E quantos quadradinhos? É só a gente contar, né? Primeiro, quantos tracinhos? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. É bom riscar para você não se perder na contagem, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Então, agora a gente terminou, tá? Mas tia Alda já vai deixar aqui corrigido essa atividadezinha que vai para casa hoje, tá? Vocês fazem no livro e aqui já tá a correção, que é a da página 138, tá? Tia Alda já vai deixar a correção dela aqui, tá certo? Então, Paulo é mais velho do que Rafa e a soma da idade deles é de 41 anos, certo? A diferença entre elas é 17. Então, vamos lá. Vamos eliminar alguns aqui. Paulo tá dizendo aqui que Paulo tem 41 anos. Mas se a soma da idade é 41 anos, como é que só Paulo vai ter 41? Então, não pode. A gente já elimina essa resposta. Não pode ser ela. Agora, a gente vem para essa. Paulo tem 31 anos e Rafa tem 10. A soma das duas idades dá 41, certo? 31 mais 10 é igual a 41. Mas a diferença entre elas tem que dar 17. Então, 31 menos 10 vai dar 4, né? Não, aqui. Desculpa. 1, 3 menos 1, 2. Então, a diferença é 21, né? Então, também não pode ser. Nessa daqui, Paulo tem 29 anos e Rafa tem 12. Então, vamos ver se 29 mais 12 dá 41. 9 mais 2, 11. Sobe 1. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Dá 41. Então, a soma das duas idades deu 41. E a diferença tem que dar 17. Então, 29 menos 12. 9 menos 2, 7. 2 menos 1, 1. 17. Então, a resposta correta é essa aqui. Paulo tem 29 anos e Rafa tem 12 anos. Essa daqui a gente nem precisa saber fazer, porque já sabe que está errada. 3 meninas apostam uma corrida de sacos em uma gincana. Marina gastou mais tempo do que Paula. E Lúcia gastou menos tempo do que Paula. Complete a ordem de chegada delas. Então, a gente tem Marina, Paula e Lúcia. Vamos lá. Vamos ler de novo. Marina gastou mais tempo do que Paula. E Lúcia gastou menos tempo do que Paula. Se Lúcia gastou menos tempo do que Paula, então Lúcia ela é a primeira, porque ela chegou mais rápido. Então, gastou menos tempo. Lúcia. Depois de Lúcia, vem quem? Vem Paula, porque Marina gastou mais tempo. Então, se Marina gastou mais tempo, ela foi a última. Não é? Vamos lá. Terceiro. Lucas construiu um paralelepípedo com cubinhos de mesmo tamanho. Esse cubinho aqui de mesmo tamanho. Qual é o número mínimo de cubinhos que devem ser retirados para que os restantes formem um cubo? Então, para formar um cubo, vamos lá, ó. Só vai ficar esses daqui, né? Para formar um cubo. Então, ele vai tirar 1, 2, 3 e 4. Não é? Então, 4 cubinhos. E o último, calcule e complete.
Se Pedro ganhar R$ 45, então vai ficar com R$ 283. Pedro tem quanto? Então, se ele vai ficar com R$ 283 e vai ganhar 45, então, para eu saber a diferença, eu vou ter que tirar esse 45 daqui. Tá? Para saber quanto Pedro tem agora. Então, 3 menos 5 não pode. Eu vou ter que pedir emprestado. Vai ficar 13 menos 5. 8. 7 menos 4, 3 e 2. Então, ele tem R$ 238. R$ 238. Se Mara gastar 45, se ela vai gastar, vai tirar, né? Então, vai ficar com 283. Mara tem quanto? Então, eu tenho que somar o 283 mais o que ela vai gastar, para saber quanto ela já tem, sem ter que tirar esses 45. Então, ela tem quanto? 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. 1 mais 2, 3. Então, ela tem R$ 328. Ok, pessoal? Então, espero que tenham feito a atividade, que tenham acertado tudinho que a gente fez, tá? Um cheiro grande. Beijo. Amo vocês, tá? Tchau!